Quer começar, Gabriel? Então, mesmo antes das minhas dificuldades, limitações, qualquer problema, eu tenho sentido o amor de Deus em mim, que eu sei que Deus nunca me desampara, nunca me abandona, e também esse amor através da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos. Eu não reclamo de nada, não fico me lamentando, chorando, e eu agradeço a Deus pela minha vida. Muito bem, mas eu queria fazer uma pergunta difícil para os pais, eu não sei quem vai responder. Como é que vocês têm sentido o amor de Deus, ou têm experimentado o amor de Deus, tendo um filho com deficiência? Bom, é difícil pensar que Deus não me ama ou a minha família. Eu sempre penso no sofrimento de Jó, que, mesmo apesar de tudo, ele não blasfemou. Ele continuou sendo fiel. Ele foi fiel a Deus porque Deus era tudo para ele. Ele não perdeu o foco, porque o verdadeiro amor foi aquele que Jesus demonstrou na cruz para nos salvar. Então, eu sei que Deus me ama, Ele me salvou. Eu sei que Ele ama minha família, porque Ele também salvou minha família. E em Isaías fala que, Isaías 44, Deus escolheu Gabriel no meu ventre. Deus socorreu Gabriel no meu ventre. Deus formou Gabriel no meu ventre. E eu sei que ele é fruto do amor de Deus, principalmente quando eu vejo Gabriel com tanto entusiasmo, trabalhando, sendo voluntário na igreja, estudando. Ele está no 9º ano, se esforçando, e tudo ele faz com alegria, ele faz com amor, ele quer participar, ele quer estar envolvido no meio. E isso, para mim, é uma demonstração de amor de Deus para com a minha família. Muito lindo, né? Mas nos mostra e nos desafia a não somente experimentar o amor de Deus e as bênçãos do Senhor na sua totalidade, como também ser um instrumento de bênção para a vida de outras pessoas. Você tem sido um instrumento de bênção para a vida de outras pessoas? Essa família tem se dedicado e tem se entregado para servir ao Senhor em todas as áreas que lhes são possíveis. Mas eles não permitem que as barreiras que são impostas impeçam que eles façam isso. Eles têm sido voluntários e têm demonstrado amor através do seu serviço. Mas e você? Eu sei que é muito bom estar sentado aí todos os domingos, porque eu também fico aí de vez em quando ouvindo o nosso pastor, que é um dos melhores pregadores que nós temos em todo o Brasil. Mas não é somente isso que Deus deseja da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, Deus quer que você também revele o amor de Deus através da sua existência, através da sua vida. Ele deseja que todos experimentemos o seu amor. Então, se você já experimentou o amor de Deus, você precisa ser um instrumento para que outros experimentem. Você precisa se tornar um instrumento para que outros experimentem. Dentro da sua casa, com aqueles que você ama, com aqueles que você quer bem. Você tem feito isso? Você tem chorado pelos seus filhos? Você tem clamado ao Senhor pelo seu marido, pela sua esposa? Você tem suplicado a Deus por aqueles que estão ao seu redor? Você tem colocado nomes na tua agenda de oração? Ou melhor, você tem uma agenda de oração? Você tem vivido uma vida dedicada ao Senhor e demonstrado o amor? Não falado, não um amor fingido, mas um amor de atitude e real. É isso que Deus deseja que eu e você vivamos todos os dias das nossas vidas. E eu gostaria de olhar para o último versículo que lemos, o versículo 5, que também nos dá uma outra lição. Nos ensina que Jesus deseja curar as nossas atrofias, para que experimentemos o seu amor e as suas bênçãos na sua totalidade. Jesus deseja curar as nossas atrofias. No versículo 5, a palavra nos diz: irado,
olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Nesse verso, nós percebemos que esses homens tentaram impedir Jesus de demonstrar o amor, mas isso não foi possível, porque o amor de Deus é do tamanho de Deus. Isso não foi possível, porque o amor que Deus sente por você é tão grande, que chega a ser do tamanho de Deus, incalculável. Incalculável. Isso não foi possível, porque esse homem aceitou o desafio feito por Jesus: venha para o meio. Ele poderia ter ficado lá no canto, ele poderia ter se isolado, ele poderia ter aceitado a sua condição, mas ele sabia que em Jesus, e através do nome de Jesus, ou do poder de Jesus, os seus problemas, a sua vida, a sua família, os seus sonhos, tudo aquilo que ele imaginava poder ter um dia, poderia se tornar realidade. Em Jesus, tudo aquilo poderia se tornar realidade. Então Jesus o chama para o meio, ele aceita o desafio, ele vai até o centro. Jesus pede para que ele estenda a sua mão atrofiada, e Jesus o cura, o restaura, faz com que aquela vida se torne uma vida cheia de brilho, cheia de esperança, cheia de luz, cheia de amor para oferecer para outras pessoas. Mas sabe de uma coisa? Eu às vezes me olho no espelho e percebo algumas atrofias na minha vida. Eu às vezes me olho no espelho e percebo que alguns sonhos que eu tinha se atrofiaram. Eu percebo que algumas intenções, alguns desejos, algumas coisas que faziam o meu coração acelerar, se atrofiaram. E eu gostaria de saber se porventura nesse dia, alguém também experimenta dessas mesmas atrofias. Atrofias no casamento, atrofias no coração, nos sonhos, nos objetivos, nos ideais, naquilo que é real e naquilo que é irreal. Será que mais alguém nessa noite precisa ser tocado pelo Senhor? Será que mais alguém nessa noite precisa experimentar a cura do Senhor? Será que mais alguém nessa noite precisa ser tocado, para que os seus sonhos atrofiados sejam resgatados, para que os seus objetivos, para que a sua espiritualidade se torne saudável, para que a sua vida reflita o amor do Senhor? Eu queria chamar o Everson aqui, a Luana e o Miguelzinho. Por causa do Everson, nós restauramos um trabalho que existia, que estava quase findando. Foi o trabalho com deficientes visuais. O Everson foi um dos primeiros frutos que eu pude celebrar nessa igreja como deficiente visual. Ele perdeu a visão muito cedo, e é interessante porque ele não permitiu que essa barreira da falta da visão o impedisse de caminhar com Jesus e de ser um grande instrumento de Deus nessa terra, revelando o amor de Deus. Mas eu queria que você falasse para nós, Everson, como é que você tem experimentado a cura do Senhor na sua vida, no seu coração? Bom, pessoal, como vocês perceberam, eu ainda não enxergo, né? Ou seja, eu sou cego, ou, aliás, eu estou cego, porque eu creio que lá no céu eu vou enxergar todos vocês, né? E sendo deficiente visual, eu conheci aqui o ministério, eu tenho um trabalho efetivo no ministério, ajudando, atingindo pessoas. Eu construí uma família, sendo cego eu construí uma família, minha esposa, realizei o sonho de ser pai. Sendo cego eu trabalho, estudei, me formei. Então Deus me capacitou, me deu esses dons, talentos, para ajudar outras pessoas, né? E aqui nós temos várias pessoas com deficiência visual. E não importa se você
enxerga ou não enxerga, importa se você coloca Deus como primeiro, coloca Ele como primeiro lugar na tua vida, coloca Ele no centro da tua vida, Ele te transforma, muda seus comportamentos, muda suas atitudes. Então, os cegos hoje que estão aqui, a gente não enxerga, mas a gente pode cantar e louvar o Senhor, a gente pode falar das suas maravilhas, a gente pode falar que Deus nos ama e nós somos muito importantes para Ele. Então, eu agradeço a Deus muito pela minha vida e a minha cura não foi voltar a enxergar, mas a minha cura foi na minha vida, que Deus transformou a minha vida. Amém, pastor. Obrigado. É muito bonito ouvir de um rapaz que estava num quadro depressivo por causa da perda da visão, falar que ele é eficiente e é ativo no ministério, na obra de Deus. É muito bonito ouvir de alguém que nasceu com uma deficiência que a impede de se comunicar com a maioria das pessoas, cursando odontologia ou sonhando e tendo sonhos grandiosos. É maravilhoso ouvir uma família inteira dizendo que tem experimentado o amor de Deus em cada ato, em cada aspecto, em cada situação que Deus promove para que eles vivam para a glória de Deus. Mas o que Deus deseja que vivamos, na verdade, é aquilo que Ele nos oferece todos os dias, que é o seu amor na sua totalidade. Então, nessa noite, eu gostaria de orar por você, que ao olhar para a sua vida, percebeu algumas atrofias nos sonhos, percebeu algumas atrofias na sua casa, no seu relacionamento, percebeu algumas atrofias na sua visão do todo, na sua percepção da vida, percebeu algumas atrofias na sua espiritualidade, percebeu algumas atrofias naquilo que você chama de existência, mas que você não sabe para onde você quer ir, não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, porque você não está nas mãos de Deus, e por não saber o que te espera, você vive amedrontado, sem saber para onde ir, ou mesmo com quem contar. O Senhor também nos chama para o meio. Venha para o meio, porque você é importante. Venha para o meio, porque você tem um valor. Venha para o meio, porque eu morri no seu lugar. Venha para o meio, porque eu amo você. Venha para o meio, porque eu quero que você experimente essa cura que vem do alto, para que o teu coração abatido, a tua mente desesperada, o teu casamento sem futuro, a tua vida sem direção, os teus sonhos que já se passaram ou foram atrofiados, sejam restaurados em nome de Jesus. Então, se você está aqui nessa noite e gostaria de receber essa oração, de fazer essa oração, eu vou pedir para você se colocar de pé, se você pode. Se você não pode, você levanta uma das suas mãos onde você está, e nós vamos orar juntos, para que as atrofias da sua vida também sejam restauradas, para que sonhos novos surjam, para que uma vida cheia da presença de Deus se instaure no teu ser, para que você não permita que as barreiras levantadas pela vida, ou mesmo que você não levante mais barreiras, e consiga experimentar o grande, o poderoso amor de Deus. E eu vou ser mais ousado. Se você pode, eu vou pedir para você vir para o meio. Você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui à frente, e nós vamos orar juntos. Não porque esse lugar é diferente, não porque esse lugar tem poder, mas porque foi isso que Jesus falou para esse moço. Venha para aquele lugar onde todas as pessoas vão te ver, mas eu estarei lá contigo, te vendo e estendendo as mãos sobre a sua vida. Venha para o meio, para que as atrofias da sua vida também sejam restauradas,
para que aquela vida espiritual que um dia você já teve. Lembra quando você era tão apaixonado pela Bíblia? Lembra quando você lia a Bíblia de manhã, de tarde, de noite? Lembra quando você parava em algum lugar e orava? Lembra quando o seu pensamento era elevado a Deus o tempo inteiro? Lembra quando você louvava o Senhor em todos os ambientes? Mas ao longo da vida, esse desejo, essa espiritualidade foi se atrofiando. Mas hoje eu creio que Deus vai restaurar muitos corações, vai fazer com que muitos corações se aqueçam de desejo pela vontade, pela palavra de Deus, por viver a vontade de Deus e viver a palavra de Deus. Venha para o meio, se você é uma dessas pessoas que precisa ser tocado por Jesus. Venha para o meio, se você tem vivido numa situação onde o seu lar está se atrofiando, a sua relação conjugal está se atrofiando. Mas venha para o meio também, se você é aquela pessoa que tem olhado para tudo ao redor e não consegue ver esperança. Jesus quer que essa mente, que esse coração experimente esse tipo de cura. Que o Everson, mesmo sem ver, ele continua sem ver, mas consegue ver os milagres de Deus e o poder de Deus se manifestando na sua vida. Feche os teus olhos e vamos pedir para que o Senhor também restaure as nossas vidas. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua santa palavra. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor não nos deixe esquecer que não existem barreiras que nos separam do teu amor. Não há morte, não há vida, não há altura, não há profundidade, não há coisas do presente ou do porvir, não há demônios ou principados, não há nada, não existe nada que nos separe do teu amor, exceto aquilo que nós mesmos construímos, porque às vezes nós também construímos barreiras que impedem cada um de nós de experimentar o perfeito amor de Deus na sua essência. O Senhor nos chama para o meio, porque para o Senhor nós temos valor, para o Senhor nós somos importantes, para o Senhor nós fomos criados à tua imagem e à tua semelhança. E estão alguns aqui, Pai, que vieram para o meio ou estão de pé dizendo: Deus, sou eu que preciso ser tocado com o teu milagre e ser restaurado o meu sonho, os sonhos que um dia já foram tão fortes, que já me conduziram de uma forma tão clara, mas hoje estão atrofiados e estão atrofiando. Deus, em nome de Jesus, não permita que essas barreiras me limitem, não permita que essas barreiras nos impeçam, não permita que essas barreiras nos afastem do teu grande amor, mas que experimentemos esse amor na sua totalidade, e o nosso lar seja um lar abençoado, e os nossos sonhos aconteçam, para que a nossa vida seja um instrumento nas mãos do Senhor. Por isso, Deus, visita os lares atrofiados aqui, os relacionamentos, as famílias que estão quase se desfazendo, que já estão na última esperança, no último fiozinho de esperança, e restaura, planta amor, levanta o rosto, alegra o coração, Pai, em nome de Jesus. Visita aquele que está sem esperança, que está no cantinho, na sombra do esquecimento, e traz para experimentar a maravilhosa luz de Deus, mas não somente para experimentar a maravilhosa luz, mas para ser luz nesse mundo. Por isso, Pai, continua a chamar-nos: venha para o meio, venha para o meio, venha para o meio, que eu quero usar a sua vida com poder. Venha para o meio, que eu quero glorificar o meu nome através da sua família. Venha para o meio, que eu quero glorificar o meu nome através da sua profissão. Venha para o meio,
é o que o Senhor nos chama e é o que o Senhor deseja para cada um de nós. Uma experiência sobrenatural, única. Então faz isso, Deus. Cura as nossas atrofias, para que vivamos todos os dias mais do Senhor, para sermos mais parecidos contigo, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Se você tem boca e você pode, você fala glória a Deus. Você volta para o seu lugar com sonhos resgatados, com família restaurada, com o desejo de servir a Deus, com o desejo de orar, com o desejo de buscar mais a palavra de Deus, com o desejo de sair das sombras do esquecimento e viver na maravilhosa luz do Senhor, com as cadeias, com os muros levantados, todos caídos ao chão, em nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida.